Olá, seja muito bem-vindo ao canal Vencendo pelo Conhecimento. Passo 4. Tenha certeza de que nenhuma dúvida nem descrença é permitida na sua vida no tocante às promessas de Deus. Compreenda o seguinte: você já deu o passo 2. Você deve lembrar-se de que o passo 2 é: tenha certeza de que as promessas de Deus, as Escrituras, incluem as coisas que você pede e que você está esperando com fé. Por isso, você não deve ter dúvida nenhuma a respeito. Se a promessa está na palavra de Deus, pertence a você. Se algo está procurando impedir você de receber a promessa, trata-se do diabo e não de Deus. Satanás, conforme já verificamos, é o deus deste mundo. 2 Coríntios 4:4. Muitas destas coisas que esperamos pela fé e a respeito das quais oramos, precisam acontecer neste mundo onde Satanás é Deus. Ele fará qualquer coisa neste mundo para impedi-lo de acontecer. Isso não significa que Deus não ouve você na primeira vez que você ora, nem que a resposta não está a caminho. Em Daniel, temos uma boa ilustração deste fato. Daniel dedicou-se a buscar a Deus, jejuou, não estava naquilo que chamamos de jejum total, porém não comeu manjar desejável durante 21 dias. Daniel 10:3. Deus enviou um anjo com a resposta, mas o anjo levou 21 dias para chegar até lá. Ele disse a Daniel: desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Daniel 10:12. Deus não enviou a resposta no 21º dia. Ele enviou a resposta no primeiro dia. O que aconteceu? O anjo disse a Daniel: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Versículo 13. Esse príncipe da Pérsia não queria que o anjo penetrasse até lá com a resposta. Aquilo que Satanás disse a Jesus na tentação, quando o levou para o alto monte e lhe mostrou todos os reinos do mundo, num momento de tempo, foi a tentação real. O diabo disse: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Lucas 4:6. O príncipe da Pérsia estava lá na dimensão sobrenatural, onde espíritos malignos governam aquela nação. Aqueles espíritos não queriam que o anjo conseguisse chegar com a resposta. Deus ouviu Daniel no primeiro dia. Deus enviou a resposta no primeiro dia. Da mesma forma, Deus enviou a resposta quando você orou. É possível que ela ainda não tenha concretizado, mas Ele enviou a resposta imediatamente quando você orou. Muitas pessoas, se a resposta não se concretiza imediatamente, recaem para a descrença e a dúvida. Dizem: talvez nem sequer era da vontade de Deus. A filha única de certa família, uma menininha, tinha sofrido doenças desde que nasceu. A mãe, uma principiante no movimento carismático, levou a criança a vários ministros pedindo oração. Por algum motivo, a criança não recebeu a cura. Então a mãe disse: simplesmente não é da vontade de Deus. E eu a levei e orações foram feitas por ela. Se tivesse sido da vontade de Deus, Ele a teria curado. Ele não o fez, portanto, não é da vontade de Deus. Nada disso. Era mesmo da vontade de Deus curar aquela criança. Semelhante pensamento viola as promessas de Deus. A cura pertencia à criança. A cura pertencia à família. A cura pertencia à mãe. Mas ela deixou a dúvida e a descrença entrar no tocante às promessas de Deus. E assim ela ficou roubada das bênçãos que Deus pretendia que ela tivesse. Não. Se Deus nos deu a promessa, Ele pretendia que nós a recebêssemos. Ele não nos forneceria algo para então fechá-lo às 7 chaves para não deixar chegar a bênção. Tenha consciência de que não é Deus quem sonega a bênção a você.
Trata-se do diabo que está estorvando você, procurando impedir a manifestação da bênção. Fique firme, portanto. Tenha a certeza de que nenhuma dúvida nem descrença seja permitida na sua vida, no tocante às promessas de Deus. Confesse e confirme constantemente que a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é verdadeira. Sucederá do modo que me foi dito. Gosto de algo que Paulo disse a bordo daquele navio batido pela tempestade. Se tivessem escutado o conselho dele logo de início, nem sequer teriam entrado em encrencas, porque ao embarcarem no navio, ele disse: Senhores, veja que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Atos 27:10. Paulo simplesmente tinha aquela percepção no seu espírito. Eu já a tive também, muitas vezes. Às vezes não prestava devida atenção a ela. Graças a Deus que Ele terá misericórdia de nós mesmo assim. Perderam o navio, perderam as mercadorias da carga, teriam perdido as suas vidas. Mas Paulo disse: Já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo que me foi dito. Atos 27, do 22 ao 25. Paulo fez 3 declarações positivas que são uma bênção para mim. 1. Pertenço a Deus. Saber isso é coisa boa, não é? Ele estava no meio dos perigos, no epicentro de uma tempestade, cercado por provações, mas não se esquecia de que pertencia a Deus. Ele disse: O anjo de Deus, de quem eu sou. Eu pertenço a Deus. A quem pertence você? 2. Sirvo a Deus. Alguém disse: Estou procurando servi-lo. Não, você tem que fazê-lo mesmo. Eu sirvo a Deus. 3. Confio em Deus. Paulo disse: Eu confio em Deus, que sucederá do modo que me foi dito. Alguém disse: mas um anjo apareceu a Paulo. A palavra de Deus nos diz que temos uma palavra mais segura e firme neste livro, a Bíblia, do que a palavra de um anjo. As declarações de Paulo já me levaram vitoriosamente por muitos lugares difíceis. Eu simplesmente firmava a minha posição e dizia: Portanto, senhores, falando ao diabo e a quem mais quiser escutar, eu pertenço a Deus, eu sirvo a Deus e eu confio em Deus. Eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Eu me referi àquilo que me foi dito no livro, a Bíblia. Eu confio que sucederá do modo que me foi dito. Todos nós passamos pelos lugares difíceis da vida. As crises na vida atingem a todos nós. Não temos imunidade contra elas. Satanás é o Deus deste mundo. É ele quem envia as provações. Não é Deus quem o faz. Trata-se do diabo pondo pressões sobre nós. Ele quer descobrir se realmente cremos aquilo que alegamos crer. Ele procura descobrir bem rapidamente. Ele quer furtar a verdade. Já contei às pessoas depois de uma série de cultos de ensino bíblico. Fiquem prontos para aquilo que aí vem. Tão logo que as reuniões acabarem, o diabo vai aplicar a pressão. Provas e provações estão a caminho. Ele se forçará para roubar vocês. Se ele puder deixar vocês chafurdando na descrença, ele roubará de vocês a verdade que Deus estava procurando transmitir a vocês. Se ele conseguir, poderá manter vocês no estado de derrota durante o resto das suas vidas. Um praticante da palavra.
As pessoas interpretam erroneamente aquilo que Jesus estava ensinando no tocante às casas edificadas na rocha e na areia, respectivamente. Jesus disse, Mateus 7, 24 a 27, Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto àquela casa, mas não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto àquela casa, e ela desabou. Veio a mesma tempestade, caíram as mesmas chuvas, subiram as mesmas inundações, sopraram os mesmos ventos. Uma das casas caiu, a outra não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Algumas pessoas dizem, Jesus é a rocha, e eu estou edificado em Jesus. Não, vemos pessoas que são salvas e edificadas em Jesus, a rocha, caindo por todos os lados. Nessa passagem, Jesus não está falando o que aquelas pessoas dizem. Jesus está falando em ser praticante da palavra. É aquele que pratica a palavra de Deus quem fica firme. O praticante da palavra é a pessoa que fica inabalável. O bom combate. Nem sempre é a coisa mais fácil do mundo viver a vida da fé. Há um combate a ser travado. A Bíblia diz com clareza, combate o bom combate da fé, em 1 Timóteo 6,12. Acho que algumas pessoas leem aquela primeira palavra, combate, param aí e começam a lutar. Alguns, por certo, pensam que o texto diz, briga com as demais igrejas e com os outros cristãos. Já vi pregadores tirar o paletó, soltar o nó da gravata, dobrar as mangas e dizer, vou lutar contra o diabo. Pensei comigo mesmo, sentado aí, eles não têm condições de lutar com ele. E afinal das contas, por que querem lutar contra ele? Jesus já o derrotou. Vi outros pregadores fazerem todos os mesmos gestos e declarar, vou lutar contra o pecado. Pensei de novo, por que querem fazer isso? Jesus já solucionou o problema do pecado. Ele já o afastou. Jesus aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9:26. Não há problema do pecado. Há um problema com o pecador. Leve o pecador para Jesus, e esse encontro acabará com o problema daquele. Quanto ao problema do pecado, Jesus já o curou. Antigamente, víamos pôsteres e campanhas de propaganda com os dizeres ajudem a lutar contra a polio. Então descobriram uma vacina. Logo, já não vemos aquela propaganda. Já não estão combatendo a polio, porque têm em mãos a prevenção. Ainda vemos cartazes e campanhas pedindo dinheiro para ajudar a combater o câncer. Ainda não descobriram uma cura para o câncer. Não há valor em lutarmos contra o pecado. Jesus é a cura. Não pregue o pecado, pregue a cura. E qual combate devemos envolver-nos? No bom combate da fé. Note a palavra bom. Não está escrito combate o mal, combate a fé, nem o combate maligno da fé. Conserve aquele fato em mente quando voltamos bem para trás no texto bíblico, para quando Israel saiu do Egito e chegou até a fronteira da terra de Canaã. A partir de um lugar chamado Cades Barneia, enviaram 12 espias para espiarem a terra. A Bíblia diz que 10 dos 12 trouxeram um mau relatório. Infamaram Números 13:32. O relatório deles era um relatório de dúvida. Há gigantes naquela terra, disseram. Somos como gafanhotos aos olhos deles. Não podemos subir contra aquele povo. A Bíblia declara que era mau o relatório deles. Era um relatório de dúvidas. 2 dos espias, Caleb e Josué,
trouxeram um bom relatório. Qual era o bom relatório deles? Está certo que os gigantes estão ali, disseram. Não negaram aquele fato. É certo que aos nossos olhos éramos como gafanhotos aos olhos deles, mas Deus tem todo o poder para entregá-los às nossas mãos. Subamos e possuamos a terra. A fé sempre tem um bom relatório para prestar. Agora, voltemos para o Novo Testamento, para 1 Timóteo 6,12. Combate o bom combate da fé. Temos que combater a fim de mantermos um bom relatório. Não é fácil fazer assim quando os gigantes estão ali, olhando na sua cara, e quando você parece um gafanhoto aos olhos deles. Mesmo assim, você deve manter um bom relatório. Combate o bom combate. A fé sempre tem um bom testemunho. Se você tiver qualquer outro tipo de testemunho que não é bom, você não está no combate da fé. Pois bem, hoje de manhã acordei com minha lumbago provocando crises de dor. Eu disse a João antes dele sair para o serviço. Já pedi que todos orassem. Fiquei na fila de curas do irmão Reagan. Acho que não é mesmo da vontade de Deus que eu seja curada. Sabe, para nós a cura divina nunca funciona. Este não é um bom relato, um bom testemunho. Em face da derrota aparente, quando a fé parece fraca e a vitória perdida, combate o bom combate da fé. Lute para manter um bom testemunho. Não conte às pessoas como você se sente. Não fale às pessoas a respeito das dores e das pontadas. Como vão as coisas? Podem perguntar. Responda com um bom testemunho. Bendito seja Deus, Ele é por nós. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Jesus tomou as minhas enfermidades e carregou as minhas doenças. Entre no combate certo. Combate o bom combate da fé. Você precisa lutar para manter um bom testemunho quando as circunstâncias contrárias estão bem na sua frente. Eu estava em St. Louis, numa convenção de homens de negócios do Evangelho Pleno, ensinando sobre a fé, todas as tardes. Certa mulher me abordou no saguão do hotel onde as reuniões estavam sendo realizadas e pediu licença de falar comigo. Ela disse: "Quero que você me prometa algo." Respondi: "Não vou prometer coisa alguma quando não sei do que se trata." Ela começou a chorar e disse: "Sou viúva. Tenho um filho de 15 anos e meio de idade. Irmão Reagan, não consigo nada com ele. Não quer frequentar a igreja, anda com uma quadrilha e às vezes não volta para casa até 3 ou 4 horas da madrugada. Estou com medo de que ele vá se envolver com drogas. Fico acordada na cama à noite esperando ouvir o telefone tocar para alguém me informar que ele foi preso. Quero que você prometa que vá orar por ele todos os dias." Eu disse: "Não vou fazer isso." Falei deliberadamente para atrair a atenção dela. Ela olhou para mim assustada e disse: "Não vai?" Falei: Não vou. Na realidade, não vou orar por ele de modo algum, nenhuma só oração." "Não diga", disse ela. Seus olhos ficaram arregalados. Eu estivera pregando a respeito da fé e da oração. Expliquei: "Veja bem, não serviria para nada. Você anularia os efeitos de todas as minhas orações. Você continuaria dizendo ao filho que ele nunca valerá nada, que ele nunca será um sucesso, que ele acabará num reformatório para menores ou na cadeia." Ela disse: "Como você sabia que eu falava daquele jeito?" Respondi: "Por causa de como ele ficou sendo. Foi por isso que ele está assim. Você andou falando as coisas erradas, você não dava o testemunho certo." Ela disse: "O que devo fazer?" Respondi: "Quando ele era pequeno, você deveria ter dado treinamento a ele. Agora, estas coisas têm continuado por tanto tempo que você deve deixá-lo em paz. Não fique sendo um peso nas costas dele." Ela disse: "Quando ele era pequeno, eu mesmo nem era salva, nem frequentava a igreja." Respondi: "Nunca sequer peça que ele vá. Ele tem ressentimento disso.
Ele já foi tão longe que você deve deixá-lo em paz. Pare de implicar com ele. Nunca lhe diga uma só vez sequer: você terá que ir para o reformatório. Nem: você acabará ficando na cadeia. Nem: você nunca será um sucesso. Nem: você é um moço mau. E à noite, quando ele está fora e você não sabe onde ele está, pare de ficar deitada aí dizendo: estou aguardando um telefonema. Sei que ele vai se meter em encrencas. Não, eu disse. Não diga uma palavra a ele, mas fale o seguinte em voz audível: Senhor, eu o cerco com fé. Você percebe? Você andou cercando-o com descrença. A maioria das pessoas faz assim. Cercam seus filhos com descrença durante a vida toda destes. Eu sempre cercava os meus com fé. Diga: Senhor, eu o cerco com fé. Eu não creio. Sua cabeça não vai concordar com essas palavras. Sua cabeça vai pensar que você está mentindo, mas diga: eu não creio que ele irá para um reformatório. Eu não concordo que ele vá acabar indo para a cadeia. Eu não concordo que ele é mau. Creio que ele será salvo. Creio que ele acabará sendo bom. E continue dizendo aquilo. Continue repetindo até que você se convença a si mesma. Claro, você não acreditará de início, porque você foi programada negativamente. Tudo nesse mundo é programado negativamente. Os jornais raramente noticiam coisa boa, sempre é notícia ruim. 2 homens mortos, 4 acidentes de automóveis, caiu um avião. Se noticiam mesmo algo tal como a nomeação ou eleição de alguém para um cargo público, sempre contam o que há de errado com ele. Ninguém sabe nada de bem a respeito de tais pessoas. Sempre informam que esta ou aquela pessoa fracassará. Satanás é o Deus deste mundo. Satanás é um Deus negativo. Tudo neste mundo é negativo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas até mesmo cristãos que receberam a plenitude do Espírito ficam sentados absorvendo todo o lixo negativo da televisão e nos jornais. Quando eu estava pastoreando antes de 1949, não havia televisão, mas havia o rádio. Certa senhora na minha igreja levantou-se e pediu oração para a mãe Perkins, a heroína de uma novela dramática com capítulos diários. Ela disse: acho que devemos orar pela mãe Perkins. Ela está passando por dificuldades. A mulher ficava ouvindo até chegar a pensar que a novela era realidade. Sempre estão passando por dificuldades nas novelas radiofônicas. Algo de ruim sempre está acontecendo. Precisamos sair daquele lado negativo e passar para o lado positivo. Eu disse àquela viúva: você não vai acreditar de início, a sua cabeça não vai deixar, mas comece a programar-se positivamente. Continue dizendo coisas a respeito do seu filho. Se você continuar repetindo o que eu mandei falar por um tempo suficiente, finalmente você acabará acreditando. Continuei o meu caminho e deixei ali. 15 meses mais tarde, voltei para St. Louis para a convenção do Adonep. Quando acabei de ensinar a primeira sessão, uma senhora veio correndo e subiu para a plataforma. Irmão Reagan, lembre-se de mim? Eu disse: não, realmente não me lembro. Usualmente me lembro das fisionomias, mas ela não tinha nenhum aspecto reconhecível. Ela disse: lembra-se de que eu vim falar com você lá naquele outro hotel, querendo que você orasse pelo meu filho? Respondi: sim, lembro-me agora. Ela disse: realmente senti-me um pouco zangada com você. Tive que me arrepender. Deus me perdoou. Mas sabe, eu fiz o que você me mandou fazer. Oh, quero que você saiba que não era fácil. Não lhe disse que seria fácil. Nenhuma luta é fácil, respondi. Ela continuou: tive que lutar contra mim mesma, contra as minhas inclinações naturais, contra a minha mente natural, contra a minha carne, mas simplesmente deixei aquele menino em paz. Não lhe disse nada a respeito de frequentar a igreja, não impliquei com ele e foi um período difícil.
Estava acostumada a ficar deitada na cama, preocupada, falando comigo mesma. Aquele telefone vai tocar a qualquer momento. Ele está ligado com uma quadrilha. Vai entrando nas drogas, vai para a cadeia. Mas simplesmente mordia a língua. Dizia a mim mesma, não diga nada disso. Pare com isso. Depois passava para o lado positivo e dizia, não, não, não. Não creio que ele vá para o reformatório. Não creio que ele vá para a cadeia. Não creio que ele será salvo. Falava assim, com a máxima coragem que conseguia reunir. E então, tinha que lutar contra o diabo. Algo me dizia, coitadinha, você alega ser crente e agora você passou a mentir. Você não acredita naquilo. Você não está vendo a quadrilha com que ele anda? Você sabe onde ele acabará ficando. Tive uma batalha. Levou-me vários meses antes de realmente poder dizer aquilo e crer nele, com alguma convicção. Mas certo domingo de manhã, ele voltou para casa às 4 da madrugada. Levantei-me para preparar alguma comida leve antes de ir para a escola dominical e a igreja, e ele se levantou também. Ele disse, mãe, acho que eu vou tomar o café da manhã juntamente com você. Enquanto estávamos comendo, ele disse, acho que vou com você esta manhã. Havia meses que eu não mencionara tal ideia. Eu lhe disse, e fiquei surpresa comigo mesma. Ora, filho, você não chegou em casa a não ser às 4 horas? Talvez você deva descansar e não ir, disse ele. Não, mas eu quero ir, respondi. Está com certeza? Ele disse sim, iremos, e fomos. Na semana seguinte, ele ficou fora de casa até às 4 da madrugada do domingo, mas de novo levantou-se e veio para a mesa do café da manhã. Disse, vou acompanhar a senhora para a escola dominical e para a igreja hoje de manhã. A mãe disse, filho, você estava fora até tarde, talvez seja melhor não ir. Ele disse, não, mas quero ir. Então foram juntos. Então, naquele segundo domingo à noite, ele disse, acho que vou com a senhora para o culto da noite. Ele tinha estado muito ativo durante a tarde inteira, correndo e praticando jogos. Ela disse, filho, você precisa ir para a escola amanhã. Você provavelmente ficaria melhor ficando em casa para dormir cedo. Não, disse ele, eu quero ir. Ele foi. E quando foi feito o apelo, sem a mãe lhe pedir, ele foi andando firmemente para a frente e foi salvo e cheio do Espírito Santo. Ela me disse, antes ele era 100% a favor do diabo. Agora ele é 100% de Deus. Ele está ardendo por Deus. Quero agradecer você, irmão Reagan, por ter me colocado no caminho certo. Agora tenho um filho novinho em folha. Eu disse, louvado seja Deus. Ela me apertou a mão, virou-se e afastou-se por uma distância de 2 ou 3 passos. Então voltou para mim e disse, quero lhe contar uma coisa. O quê? Perguntei. Respondeu ela. Ele tem uma mamãe novinha em folha. Não me preocupo mais. Não me preocupo com coisa alguma. Às vezes, eu quase dou um beliscão em mim mesma para perguntar, isto realmente é você? Antigamente, eu falava de modo tão negativo, sempre me preocupava e falava dúvidas e descrenças, sempre pintava um quadro sombrio, mas agora estou feliz o tempo todo. Louvado seja Deus. Nunca me preocupo. Eu disse, vou lhe dizer uma coisa, irmã. Você parece tanto mais jovem que eu nem sequer reconheci. Combate o bom combate, não o combate ruim, da fé. Caleb e Josué trouxeram de volta um bom relatório. A fé sempre tem um bom testemunho. Resistir ao diabo. Tenha certeza que nenhuma dúvida nem descrença é permitida na sua vida no tocante às promessas de Deus. Você não precisa duvidar. Alguém disse, simplesmente não posso deixar isso. Sim, você pode. Você pode se você é um filho de Deus. Você pode se você já nasceu de novo. Veja bem, o homem por dentro é uma nova criatura, com a vida e a natureza de Deus dentro dela.
2 Coríntios 5,17. O homem que se tornou uma nova criatura não é o homem exterior, o corpo. Se você tinha olhos castanhos quando nasceu de novo, você continua tendo olhos castanhos. Mas o homem interior veio a ser um novo homem. E você não está obrigado a duvidar. Você pode refrear-se da dúvida. Eu nunca tive problemas que algumas pessoas têm tido. Fui salvo no meu leito de enfermidade aos 16 anos de idade e a partir de então, como adolescente, vivia para o Senhor. Creio que uma coisa que fez diferença foi que ia penetrando profundamente na palavra de Deus no meu leito de enfermidade. Fiquei confinado à cama durante 16 meses. Durante os 6 primeiros meses não conseguia ler muita coisa. Não conseguia ver e, por causa da paralisia, não podia manusear as páginas da Bíblia. Depois de cerca de 6 meses, cheguei ao ponto de poder ler durante 1 hora por vez. Então, depois de mais de 1 mês, ou talvez 2, podia ler tanto quanto queria. Fui penetrando na Bíblia e eu simplesmente acreditava naquilo que lia ali. Nunca duvidava, nem sequer por um momento. Se a Bíblia dissesse que eu poderia fazer algo, eu sabia que poderia mesmo. Deus não me mandaria fazer algo que eu não pudesse fazer. Ele seria injusto se assim me ordenasse, e ele não é injusto. Apesar disto, pessoas por onde vou me dizem: não posso fazer isto, não posso fazer aquilo. Realmente deveríamos jogar fora toda a palavra impossível. Você pode fazer qualquer coisa que a Bíblia diz que você pode. Se eu leio onde a Bíblia diz, creia, eu creio que posso crer. Posso fazer aquilo que a palavra de Deus me manda fazer. Sou capaz, se estou em sã consciência, de fazer tudo o que a palavra de Deus manda fazer. E você também. Uma mulher aproximou-se de mim no fim de um culto. Ela disse: Irmão Reagan, quero que você ore por mim. Eu disse: em prol de quê? Preciso contar-lhe? Respondi: não vou orar a não ser que você me conte. Então, lembrei a ela que, se ela esperava que eu acreditasse juntamente com ela no tocante a alguma coisa, eu precisaria saber o que eu teria que esperar pela fé. Não posso, pois, crer além da Bíblia, pois a fé se baseia na palavra de Deus. Ela afinou a voz e começou a chorar. Vou dizer-lhe então, irmão Reagan, que os cuidados da vida, os fardos da vida e as preocupações da vida estão tão pesados que simplesmente não posso carregá-los. Quero que você ore para que Deus faça uma das duas coisas, que ou Ele me dê graça para aguentá-los, ou que Ele me leve embora, cerca de metade deles. Posso carregar metade deles, mas não posso carregar todos. Eu disse: irmã, não posso fazer nenhuma das duas orações. Qualquer uma das duas seria antibíblica. Deus não quer que você carregue nem sequer metade deles, e Deus não quer lhe dar-lhe graça para carregar todos eles. Deus quer carregar a totalidade deles para você. Não é maravilhoso? Continuei. Que você e eu temos as informações por dentro. Referia-me às informações dentro da palavra de Deus. Abri a minha Bíblia em 1 Pedro 5,7 e li: lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse versículo diz a você exatamente o que você deve fazer a respeito, lançando todos os seus fardos sobre ele, não metade deles. Não orar para que Deus lhe dê graça, mas lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Gosto da versão amplificada deste versículo. É um pouco mais explícito, diz: lançando a totalidade da vossa ansiedade, todas as vossas angústias, todas as vossas preocupações, todos os vossos cuidados, de uma vez por todas, sobre ele, porque ele tem cuidado amoroso de vós e cuida de vós com vigilância. Dei a ela a palavra de Deus. Ela olhou para mim e disse: ó, você é severo, você é severo. Respondi: cara irmã,
Eu não escrevi a Bíblia. Não fui eu quem mandou lançar sobre ele toda a sua ansiedade. Foi Deus. Ele tem cuidado amoroso de você e cuida de você com vigilância. O motivo por que ele quer que você a lance sobre ele é porque ele ama você. Ele não está sendo severo, mas ele não pode carregar os fardos que você tem enquanto você continue carregando. Você tem que entregá-los a ele. Você precisa lançá-los sobre ele. Ela disse: sim, mas você não sabe as coisas que me causam preocupação. Respondi: estou com certeza de que não sei, mas sei que ele sabe. Vamos lançá-la sobre ele. Vamos entregar tudo ao Senhor. Ela disse: oh não, sei que não posso, não consigo deixar de me preocupar. Eu disse: é assim que fala o alcoólatra. Não consigo deixar de beber. É assim que fala o fumante. Não consigo deixar de fumar. É assim que fala a pessoa com o hábito da preocupação. Não consigo deixar de me preocupar. Mas podem. Não empregue a expressão não posso. Você pode. Você pode fazer qualquer coisa que a Bíblia manda fazer. Você pode crer. Você pode recusar-se a duvidar. Você pode resistir ao diabo e ele fugirá de você. O diabo é astuto. Ele põe certos pensamentos na mente de vocês e depois ele sugere: você deve ser uma pessoa terrível. Não é possível que você seja salvo, já que tem pensamentos desse tipo. Ele se esforça constantemente para levar você à dúvida e à descrença. Se você der ouvidos a ele, assim ele fará. Lembre-se disso. Os pensamentos poderão vir e persistir em permanecer, mas os pensamentos que não são expressados em palavras nem em ações morrem sem nascer. Lembre-se do seguinte também: os mais piedosos santos de Deus têm achado, às vezes, pensamentos na sua mente que seu coração rejeitava. Não escute sua cabeça. Não deixe sua cabeça dominar você. Deixe seu coração dominar você. Deixe seu espírito dominar você. A fé do fundo do coração. Outra coisa que você deve saber é a seguinte: a fé funcionará no seu coração mesmo com dúvida na sua cabeça. A maioria dos cristãos andam segundo as suas cabeças. Nosso contato com esse mundo é através da nossa mente e através dos nossos sentidos físicos. Por isso, qualquer coisa que está neste mundo pode entrar em nossa cabeça, porque é através da cabeça que estamos em contato com o mundo. Muitos cristãos acham que estão sendo honestos quando dizem: afinal de contas, se eu dissesse que não estou duvidando, estaria mentindo a respeito. Simplesmente porque há uma dúvida na sua mente que o diabo infiltrou aí de uma maneira ou de outra. Nem por isso você está duvidando. Jesus não falou palavra alguma a respeito da dúvida na sua cabeça em Marcos 11:23. Ele disse: e não duvidar no seu coração. Eu sei que a fé pode operar no coração da pessoa que tem dúvidas na sua cabeça, porque as coisas mais maravilhosas que já me aconteceram vieram a mim embora eu tivesse dúvida na minha cabeça. Simplesmente não prestei atenção alguma à minha cabeça. Acreditava do fundo do meu coração. Quando fui curado aos 17 anos de idade de paralisia quase total, de um coração deformado, de uma doença incurável no sangue, minha cabeça dizia o tempo todo: nunca essa cura funcionará. Pensamentos estavam sendo atirados na minha cabeça mais rapidamente do que uma metralhadora pode atirar balas. Você não está curado. Olhe seu corpo, apalpe o seu coração. Você não está curado. Não prestei atenção à minha cabeça. De bem do fundo do meu íntimo eu disse: segundo a palavra de Deus, está feito. Dentro da mesma hora desapareceram todos os sintomas. A mesma coisa acontece com as questões financeiras. Se eu tivesse mais espaço aqui, poderia contar-lhe muitas ilustrações,
Vez após outra, minha cabeça dizia: não está funcionando, você não tem o dinheiro necessário. Você não está vendo que não tem o dinheiro? O plano não vai funcionar. As pessoas vão descobrir como você é falso. Esse negócio da fé que você está pregando não funcionará. Você sabe que não funcionará. Não prestava atenção à minha cabeça. No meu coração eu dizia: funcionará, porque a palavra de Deus assim o diz. Não me importo com aquilo que a minha cabeça diz. Quando me deitava à noite para dormir, minha cabeça me dava problema. Os pensamentos persistiam. Não está funcionando. Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Você não tem. A dúvida estava na minha mente, mas eu me recusava a pensar assim. Voltava para a dimensão espiritual e deixava o meu coração me dominar. Eu dizia: segundo a palavra de Deus está feito. Segundo a palavra de Deus é assim. Vou ficar deitado aqui e ficar louvando até adormecer, porque a Bíblia é verdadeira. Creio na palavra de Deus. Se eu sei que a fé funcionará dentro do seu coração, mesmo quando você tem dúvidas na cabeça, porque as coisas mais maravilhosas que já me aconteceram foram realizadas apesar da dúvida na minha cabeça, eu não andei de conformidade com a minha cabeça. Recusei em duvidar no meu coração. F.F. Bosworth, um grande ministro na primeira metade desse século e autor de Christ of Healer, Cristo que cura, disse: se é para você duvidar de alguma coisa, duvide das suas dúvidas. Não duvide da palavra. Não duvide da sua fé. Duvide das suas dúvidas e creia nas suas crenças. A declaração que segue veio durante um pronunciamento em línguas com interpretação. Ficou registrado no meu espírito. Pensar pensamentos da fé e falando palavras da fé levará o coração para fora da derrota e para dentro da vitória. Tome nota disso e não se esqueça dele. Tenha certeza de que nenhuma dúvida nem descrença seja permitida na sua vida no tocante às promessas de Deus. O que você fará se as dúvidas vierem? A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Quando você resistir à dúvida, você está resistindo ao diabo. Tudo quanto é do diabo, ao ser resistido por você, é a mesma coisa que resistir ao diabo. Se vier o medo, fale para ele. E o medo vem a todos nós. Medo da doença, medo do fracasso, medo de 1001 coisas. Você pode ter certos sintomas no seu corpo e o diabo lhe dirá: você tem o começo de um câncer. Se você acolher o medo, então o diabo colocará mesmo o câncer em você. Jó disse: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Jó 3,25. Uma das maiores lutas que você poderá ter na sua vida é a luta contra o medo. Como você vai vencer? Com a palavra de Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Se Deus não nos deu um espírito de covardia, se ele não veio da parte de Deus, há uma só outra fonte, tratando-se de um espírito de onde poderia ter vindo. Quando, portanto, você resiste ao medo, você está resistindo ao diabo. Apesar disso, as pessoas vêm para mim o tempo todo dizendo: Deus os abençoe. Não percebem o que estão dizendo, senão não o diriam. Irmão Reagan, resisti e ele não foi embora. Então responde: parece que Deus mentiu, não? Ele disse: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você resistiu a ele e ele não fugiu? Portanto, Deus contou uma mentira. Bem, não. Você acaba de dizer que ele mentiu, porque se você resistiu ao diabo e ele não se foi, logo a Bíblia é uma mentira. Se a Bíblia é uma mentira, Deus é mentiroso. Você entende? Deus e a sua palavra são idênticos, assim como você e a sua palavra são idênticos. Se a palavra de você é uma mentira, você é um mentiroso.
Mas por que você não conta a verdade a respeito? Você não resistiu ao diabo. Você fez um esforço desanimado. Logo de início, você não esperava que funcionaria. Você é como a mulher que orou a respeito da montanha baseando-se em Marcos 11:23. Muito bem, disse ela. Exatamente como eu previa, ela ainda está ali. Tenha expectativa. Resista à dúvida e ela fugirá de você. Levante a sua mão e diga o seguinte com voz audível: a fé sempre tem um bom testemunho. Ando pela fé e não pela vista. Sou uma pessoa de fé. Repudio a dúvida, repudio o medo. Sou um filho da fé, de um Deus da fé. A minha fé funciona. Sempre tenho um bom testemunho. Recuso o mau testemunho. Sou do lado de Deus. Ele está por mim. Pertenço a Deus. Sirvo a Deus. Sou um filho de Deus. Creio em Deus. Creio em Deus que assim será, exatamente como foi me dito na sua santa palavra. A palavra de Deus não pode falhar. Eu não posso falhar. Estou firmado na sua palavra. Estou firmado nas suas promessas. Aleluia!